E aí, turma, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Dessa vez eu vou te pedir logo no começo desse vídeo para você dar o like nesse vídeo e comentar, porque esse vídeo é gratuito, então eu tô fazendo esse vídeo de graça para você. E a única coisa que eu te peço em troca é para você dar o like e comentar, porque esse é o termômetro que vai fazer com que eu decida se eu vou continuar fazendo esses vídeos ou não, se vale a pena ou não. Porque eu gasto meu tempo, minha energia, um vídeo gratuito, dando um bilhete de graça para vocês, então a única coisa que eu peço em troca para vocês darem um like aqui, comentarem, que aí eu começo a fazer cada vez mais vídeos desses para vocês, tá? Vamos lá. Vamos analisar o mercado do dia 9 de dezembro. Sexta-feira, 9 de dezembro. Jogo entre Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, quartas de finais. Já enviei 4 bilhetes no VIP e eu vou compartilhar com vocês um desses bilhetes de forma gratuita. E esse bilhete que eu vou compartilhar de forma gratuita com vocês, eu já enviei desde 7 horas da manhã lá no VIP. Eu estou gravando esse vídeo aqui à tarde, no período da tarde, já enviei desde 7 horas da manhã lá. Então eles conseguem pegar, por exemplo, uma cotação maior. E eu vou divulgar esse bilhete para vocês aqui no YouTube, então quem assiste o vídeo do YouTube também vai conseguir pegar uma cotação melhor do que quem pega lá no canal gratuito do Telegram, por exemplo. Porque eu sempre vou postar primeiro no YouTube e só depois vou postar no Telegram. Para que vocês tenham motivo para assistir o vídeo no YouTube. Sabe aquele ditado que quem chega primeiro bebe água limpa? Então, quem chega primeiro no YouTube consegue pegar uma cotação maior. Quando eu postar esse bilhete lá no Telegram, aí já vai ter pego gente do VIP, já vai ter pego gente do YouTube, e aí lá a cotação vai estar bem menor. Então, esse vídeo é de graça. Para você pegar uma boa cotação, basta você assistir todos os vídeos que eu fizer, que cada vídeo vai ter um bilhetinho pronto. Um dos bilhetes que eu envio no VIP, eu compartilho com vocês de forma gratuita, tá? Lá no VIP eu enviei 4, um deles de forma gratuita aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro jogo, Brasil e Croácia, que é inclusive esse jogo que eu vou dar a dica gratuita para vocês. Um jogo. Deixa eu até ver como é que tá essas cotações aqui na Betano. Um jogo onde o Brasil é extremamente favorito na opinião do mercado, né? Ó de 1,38 para o Brasil, ó de 8,50 para a vitória da Croácia. No jogo Holanda e Argentina já está muito mais páreo as odds no mercado, na opinião do mercado. Marrocos e Portugal também já está muito mais páreo na opinião do mercado, está 1,70 para Portugal, tá 3 para a Inglaterra, 2,40 para a França, tá 3,60 para a Holanda, 2,32 para a Argentina e o Brasil está com uma cotação ali de 1,40. O mercado vê o Brasil bem favorito. Imagina o Brasil realmente bem favorito nessa partida. Entretanto, tenho alguns receios pela experiência da Croácia. A Croácia é um time velho, é um time que eu acredito que vai ter um pouco de trabalho para conseguir marcar o Rafinha de um lado, o Vini Júnior do outro, o Neymar chegando e o Richarlison lá no meio como centroavante, mas é um time muito experiente, que talvez precise de uma única bola para definir o jogo. E eles são muito bons também na jogada aérea, tá? Foi assim que eles conseguiram empatar contra o Japão, se eu não me engano, certo? Então tem um pouquinho de cuidado nisso. Deixa eu colocar aqui para a gente ver os jogos da Croácia. Vamos lá, 9. Croácia, vamos lá dar uma olhadinha. Croácia empatou de 0-0 contra o Marrocos. Croácia ganhou de 4-1 contra o Canadá. Acredito que, inclusive nessa partida aqui, nem acho que foi mérito da Croácia. Acredito mais de um demérito do Canadá para essa vitória aqui. Não conseguiu ganhar da Bélgica, não conseguiu ganhar de Marrocos e empatou com o Japão. Então são 3 empates aqui. Por que aqui tá 2-1? Porque a Croácia ganhou nos pênaltis. E aí vai a experiência. Em relação a jogadores experientes, a Croácia tem muito mais do que o Japão. E nos pênaltis foi a experiência que deu essa classificação para a Croácia. Mas aqui no jogo foi 1-1. Então foi um empate contra o Japão. Jogou contra a Bélgica, empate também. Jogou contra o Marrocos, empate também. E o jogo contra o Canadá, essa vitória eu dou muito mais demérito do Canadá do que mérito da Croácia. Então, das 4 partidas que a Croácia teve, ela empatou 3 e ganhou uma. Então, ela empatou com o Japão de 1-1, porque esse 2-1 aqui foi a vitória nos pênaltis, foi 1-1 o jogo. Empatou contra a Bélgica de 0-0. Empatou com o Marrocos de 0-0 e ganhou de Canadá. A única seleção em 4 jogos que a Croácia ganhou foi a seleção de Canadá. Mas você sabe que eu sou muito mais. Eu gosto de muito mais segura nos jogos, né?
Por exemplo, você tá vendo aqui que a Croácia empatou 3 jogos, mas ela não perdeu nenhum. Ela não perdeu do Japão, ela não perdeu da Bélgica, ela não perdeu do Canadá, ela não perdeu do Marrocos. Por isso que a gente vai numa linha mais segura em vez de pegar a vitória seca do Brasil. Obviamente o Brasil é mais seleção que o Marrocos, o Brasil é mais seleção que o Canadá, o Brasil é mais seleção que a Bélgica e o Brasil é mais seleção que o Japão. Então a gente vê uma Croácia que de 4 jogos empatou 3, ou seja, não ganhou, mas a gente vê também uma Croácia que de 4 jogos empatou 3 e não perdeu nenhuma. Tá? Então a gente vai ali como, por exemplo, um empatezinho ao nosso favor nesse jogo contra o Brasil, apesar de eu achar que o Brasil ganha, mas por uma questão de segurança, pra gente ter um pouco de cuidado com a Croácia, que é um time muito experiente, entende? E que pode precisar apenas de uma bola para fazer um gol ali, por exemplo, pela experiência do time. Acredito que vai ter uma dificuldade para marcar o Brasil, mas quero tomar um pouco de cuidado com eles em relação a tudo isso que eu falei para vocês, tá? Em relação à Croácia, quem vai definir muito o nível da Croácia vai ser o Modric, ali no meio de campo. Se a gente conseguir, se a seleção do Brasil conseguir neutralizar o Modric ali, a gente acaba ali praticamente com o coração da Croácia. A gente prejudica muito o time da Croácia se a gente conseguir neutralizar ali no meio campo o principal jogadores dele. E é isso daí a gente vai conseguir ver só quando começar a partida. Levando em consideração que eu tenho um pouco de receio porque o Brasil levou alguns gols de cabeça. O Brasil levou 2 gols nessa Copa, né? Levou um de Camarões e levou um da Coreia. Eu acho que contra o Camarões foi de cabeça. Eu queria muito botar o vídeo aqui pra vocês, mas se eu botar, infelizmente, o YouTube derruba meu vídeo. Mas eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi um gol de cabeça que a gente levou da seleção de Camarões. Nós estávamos ali com um time misto, né? Mas temos que ter um pouquinho de cuidado nessa bola aérea da Croácia, com jogadores muito experientes. E o outro jogo que nós temos é o jogo Holanda e Argentina. Inclusive, essas são as odds, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essas são as odds do jogo Holanda e Argentina. Um jogo, para mim, extremamente complicado. Um jogo de estratégias, um jogo que vai ganhar quem errar menos, na minha opinião. Um jogo que pode muito ser jogado no meio, ou pode ser muito concentrado no meio, ou pode ser muito concentrado pelas pontas. Isso vai depender da marcação do meio. Se no meio ele tiver realmente com muita gente marcando uma marcação muito forte, eles vão começar a fazer as jogadas pelas pontas. E aí pode gerar, inclusive, até alguns escanteios interessantes. Se o meio tiver muito povoado, né? E as jogadas começarem pelas pontas, pode vir até uns escanteios interessantes. Mas, consequentemente, se a Holanda não conseguir neutralizar o meio de campo ali da Argentina, muitas jogadas vão vir pelo meio. Muitas jogadas vão vir pelo meio. Aí eu já não acho tão interessante para escanteio. E a gente só vai saber disso como no ao vivo. Então, para esse jogo Holanda e Argentina, o que eu fizer nesse jogo, eu vou até dar uma olhada no mercado de chutes, depois que eu terminar esse vídeo. Se eu encontrar alguma coisa no mercado de chutes, eu envio lá no VIP. E alguma coisa que eu fizer no ao vivo, vendo como é que vai se comportar as linhas, vendo como é que onde estão saindo mais jogadas, se é pelo meio, se é pelas laterais, sabendo como está se comportando a Holanda e a Argentina em campo, eu fazendo alguma coisa aqui no ao vivo, eu envio lá no VIP para vocês. Em relação à Holanda e em relação à Argentina, eu não vi a Holanda ainda atrás do placar nessa Copa do Mundo. Deixa eu até ter uma certeza aqui, eu não me recordo disso. Holanda ganhou de Senegal, Holanda empatou com o Equador, mas acho que a Holanda fez o gol primeiro. Tá aqui, a Holanda fez o gol primeiro. Holanda ganhou do Catar e ganhou dos Estados Unidos, fazendo 2 gols rapidinho, no primeiro tempo. Ou seja, eu não sei como vai se comportar ainda uma Holanda atrás do placar. Então, se a Argentina abrir 1-0, eu não sei qual que vai ser o comportamento da Holanda. Preciso estar assistindo o jogo para eu saber. Já a Argentina, a gente já viu como se comporta psicologicamente falando quando sai atrás do placar. E aí, desculpa a palavra, já falei isso pra vocês antes. Aí a Argentina fica toda cagada. Eles não têm psicológico, eles não são preparados psicologicamente para sair atrás do placar. Eles têm uma pressão absurda em cima deles. Começam a tentar jogar bola de qualquer jeito, fazer gol de qualquer jeito. Não tem aquela calma, aquele saborzinho ali do último passe. Eles ficam muito afoitos, psicologicamente muito abalados. Então, tenho receio aqui de uma Holanda abrir um placar e a Argentina der piti psicológico mesmo, porque a gente já viu como é que a Argentina se comporta, diferentemente, inclusive, da seleção do Japão, que a gente já viu saindo atrás do placar 2 vezes,
e viu que é um time psicologicamente muito forte, que inclusive muitas vezes busca o empate e busca a virada. Saiu ali atrás de placar contra a Espanha, saiu atrás de placar contra a Alemanha. É muito diferente o psicológico de um Japão da vida e de uma Argentina da vida. Eu queria muito saber como que é o psicológico da Holanda saindo atrás de placar, mas ela não saiu atrás de placar ainda nesse primeiro, né, nessa Copa do Mundo, então é muito difícil saber. Assim como o Brasil, tá, gente? O Brasil perdeu ali da seleção de Camarões com o time misto, mas perdeu ali no finalzinho do jogo. Cadê? Perdeu aqui quando foi o gol. Perdeu aqui com gol de 92. Então, no finalzinho do jogo, a gente não viu ainda como que se comporta um Brasil atrás do placar. A gente não sabe como vai se comportar o Brasil se uma Croácia abrir o placar de 1-0, por exemplo. Não sabe como que vai ter essas odds. Lembro-me bem que na Copa passada, que o Brasil saiu perdendo da Bélgica, o mercado continuou acreditando que o Brasil iria empatar e iria virar aquele jogo. O mercado continuou totalmente posicionado a favor do Brasil, mesmo o Brasil perdendo da Bélgica. Estávamos sendo eliminados e o mercado continuava se posicionando referente às odds a favor do Brasil, acreditando ali numa virada do Brasil. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de como é que vai se comportar o Brasil nesse jogo. Eu acredito sim numa vitória do Brasil, mas nesse bilhete específico que eu vou enviar para vocês de forma gratuita, vamos um pouquinho mais seguros, certo? Vamos lá. O que eu queria falar para vocês? Vou logo mostrar o bilhete, né? Eu não vou entrar aqui no site da Bet365. Eu vou enviar o print para vocês, mostrar o print para vocês por quê? Porque tem vários canais de amigos meus, vários, que eles começaram a fazer alguns vídeos mostrando a Bet365 e eles acabaram tomando strike do vídeo, strike do YouTube, por mostrar o site da casa de apostas. Então, como a Bet365 é a mais conhecida, eu não vou mostrar para vocês para não correr esse risco, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a entrada. Odd 153. Vamos lá. Neymar para dar mais 1.5 finalizações na partida. E aí não precisa ser no gol. Para você conseguir criar essa aposta aqui, você vai entrar na Bet365, você vai entrar na página do jogo Croácia e Brasil e você vai selecionar aquela janela criar aposta. Todas essas opções estão lá naquela janela de criar aposta, certo? O Neymar para dar 2 chutes na partida. Não peguei o Neymar para dar 2 chutes na partida ao gol. Porque o Neymar, em muitos momentos, ele acaba jogando um pouco mais recuado. Mas essa linha dele dar 2 chutes no gol, né, no jogo, não precisa ser no gol, eu achei muito interessante porque você sabe que o Neymar bate falta, você sabe que o Neymar bate pênalti. Se o Neymar bate uma falta na barreira, conta como chute, conta. Se o Neymar dá uma cabeçada para fora, conta como chute, conta. Então, como o Neymar bate falta, bate pênalti, com certeza vai tentar fazer um golzinho e vai tentar chutar. Não importa se essa bola vai na lua, se ela vai na gaveta, se ela vai no gol, se ela vai na PQP, conta pra gente. Então veja essa linha muito interessante, até porque essa linha sempre bateu com folga, não batia assim no limite. Como assim? O Neymar jogou 2 partidas nessa Copa do Mundo, né? Porque depois ele se machucou, enfim, contra Camarões foi o time reserva e jogou 2 partidas nessa Copa do Mundo. Em uma partida ele deu 3 finalizações, 3 é mais do que 2, a gente precisa de 2 ou mais. E na outra partida ele deu 4. Mesmo ele sendo substituído, na minha opinião, cedo. Ele não ficou jogando até o final do jogo, ele foi substituído cedo. E mesmo assim ele deu 3 chutes ao gol em uma partida, 4 chutes ao gol em outra. 4 é o dobro do que a gente precisa. 3 é mais do que a gente precisa. Então acho muito interessante aqui, porque ele bate falta, principalmente porque ele bate falta, qualquer tipo de falta. Ele pode bater na trave, pode bater na lua, pode bater na barreira, conta. Até se bater na barreira, um chute interceptado vai contar como chute. Richarlison. Não vou pegar o Richarlison para dar chutes ao gol. Por quê? O Richarlison ele jogou 3 partidas nessa Copa do Mundo como titular, né? Ele jogou 3 vezes. Uma vez ele deu 2 chutes ao gol, uma vez ele não deu nenhum chute ao gol e outra vez ele deu 2 chutes ao gol. Então, assim, eu não quis pegar o Richarlison para dar chute ao gol, apesar de eu achar que ele vai dar um chute a gol, mas eu não vou entrar, não vou colocar meu dinheiro que ele vai dar o chute a gol. Por quê? Porque eu gosto de entrar quando bate 100 de 100. 100% das vezes eu gosto de entrar na grande maioria das vezes, tá? Então, assim, se ele já não bateu uma vez, pra mim, eu já fico com o pé atrás. Em relação aos outros 2 jogos que ele bateu, que ele deu 2 chutes no gol, lembro-me muito bem que um desses jogos, o segundo chute dele saiu um pouquinho antes dele ser substituído. Então faltou isso daqui para ele ser substituído apenas com uma finalização em vez de ser 2. Então fico com um pouco de receio assim, se o Gabriel Jesus não tivesse se machucado, meu receio seria maior ainda de que Richarlison seria substituído por volta de 75 minutos do segundo tempo. E seria substituído pelo Gabriel Jesus. Não sei porquê,
o Tite, ele tem algum preconceito com o Pedro. Então, assim, em relação ao Pedro, ele não tem o mesmo xodó que ele tem com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus era certo, 70, 75 minutos, mais ou menos o Gabriel Jesus entrava no lugar do Richarlison, jogando bem ou jogando mal, entrava. O Pedro, por exemplo, agora no jogo contra a Coreia, o Pedro não entrou. Vou até confirmar essa informação, mas o Pedro não entrou. Então, assim, agora que o Gabriel Jesus foi cortado, eu fico até um pouco mais tranquilo em relação a esse chute do Richarlison. Porque ele não tá colocando o Pedro para jogar. O Richarlison não foi substituído. Cadê? Não foi substituído. Jogou os 90 minutos. Então vamos lá. Não vou pegar o Richarlison para fazer o gol, porque ele jogou 3 vezes. Uma vez ele não deu nenhum chute a gol, e a outra vez ele deu um chute a gol um pouquinho antes de ser substituído. E pode ser que nesse jogo vai que ele queira tirar o Richarlison para colocar o Pedro. Não dá para entender muito a cabeça do Tite em relação a algumas coisas que ele pensa. Então vou um pouquinho mais segura nessa entrada e vou botar o Richarlison para dar um chute só. Chutou na lua, chutou na barreira, cabeçada para fora, cabeçada conta. Um só. Um chute do Richarlison, acabou. O Neymar a gente precisa de 2, o Neymar bate falta. Richarlison, um só. Chutes do Richarlison nos 3 jogos. Jogou 3 vezes. Lembra que até um desses jogos ele não deu nenhum chute no gol, mas chutes normal, sem ser no gol. Em um jogo ele deu 2, 2 é mais do que 1, é o dobro. No outro chute ele deu 2, 2 é mais do que 1, é o dobro. No outro jogo ele deu 3 finalizações que não são no gol. Então acho muito interessante por quê? Porque essa linha do Neymar bateu em todos os jogos que o Neymar jogou. Essa linha do Richarlison bateu em todos os jogos que o Richarlison jogou nessa Copa do Mundo. Do Neymar bateu em todos os jogos que o Neymar jogou nessa Copa do Mundo, certo? Mais de 2 escanteios na partida para o Brasil, ou seja, 3 escanteios a mais para o Brasil, e eu até anotei aqui, inclusive, para vocês, os escanteios do Brasil. Eu peguei de 3 jogos, não peguei dos jogos contra Camarões, porque é um outro time, são outros jogadores, então eu não quero pegar números e estatísticas de um time que não vai jogar. Tá, seleção do Brasil, mas os jogadores são outros. Então eu não quero pegar essa estatística, vou pegar dos 3 jogos em que o Brasil foi titular. Jogou 4 vezes essa Copa, em 3 vezes ele foi titular. No primeiro jogo, teve 5 escanteios, 5 é mais do que 2, não é isso? A gente precisa de 3, na verdade. 5 é mais do que 3, não é isso? No outro jogo ele teve 8 escanteios. 8 é mais que 3, não é isso? No outro jogo ele teve 6. 6 é mais que 3, não é? Então, vamos lá para o Brasil ter 3 ou mais escanteios na partida, e aqui é para o Brasil se qualificar. E é aqui que entra a questão da entrada mais segura. Por quê? Se aqui a gente coloca a vitória do Brasil, a gente precisa, obrigatoriamente, que o Brasil ganhe nos 90 minutos. Então a gente precisa obrigatoriamente que o Brasil ganhe ali, termine o segundo tempo com uma vitória do Brasil. Se terminar empate e for para prorrogação, é red. Se terminar empate e for para os pênaltis, é red. Ah, mas o Brasil ganhou na prorrogação, não conta? Não, não conta. Ah, o Brasil ganhou nos pênaltis, não conta? Não, não conta, porque ali é uma entrada para o Brasil ganhar a partida, ganhar nos 90 minutos. Aqui é para o Brasil se qualificar, ou seja, para o Brasil passar de fase. Então, se termina 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 6x6, 7x7, se termina empate, se terminar o Brasil ganhando, o Brasil se qualifica. E é essa entrada, esse detalhe da entrada seria green. Mas se termina empate e vai para uma prorrogação, se o Brasil passa na prorrogação, é green. Se termina empate e vai para uns pênaltis e o Brasil passa nos pênaltis, é green. Então aqui eu acho muito mais seguro. Por quê? Porque de 4 jogos, a Croácia só ganhou um jogo. Os outros 3 ela empatou. Então tem um pouquinho de medo desse empate, né? Então de 4 jogos, a Croácia ganhou 1, empatou 3. Então a Croácia, de 4 jogos, só ganhou 1. Só ganhou um jogo, que foi contra o Canadá. Mais por demérito do Canadá do que por mérito da Croácia. Então vamos lá. Então, de 4 jogos, a Croácia só ganhou 1. Mas, consequentemente, de 4 jogos, a Croácia não perdeu nenhum. Empatou 3 e ganhou 1. Então vamos com esse empatezinho ao nosso favor, acreditando que se por acaso a Croácia consiga um empate, o Brasil passa nessa prorrogação e o Brasil passa nesses pênaltis, apesar de eu achar que o Brasil ganha nos 90 minutos, mas vamos com esse empatezinho ao nosso favor, até porque eu acredito muito que não vai ser um jogo como eu previ contra a Coreia. Eu disse para vocês aqui no vídeo do YouTube, disse, o jogo da Coreia vai ser Brasil atacando, Coreia se defendendo. Não tem o que fazer. Esse vai ser o jogo. Contra a Croácia, eu não acredito que vai ser assim. Eu não acredito que vai ser uma Croácia se defendendo os 90 minutos e o Brasil atacando os 90 minutos. Eu não acredito numa partida assim, certo? Eu não imagino esse cenário. Se isso acontecer no jogo, ótimo. Melhor ainda pra gente, melhor ainda para todas as outras entradas que eu enviei no VIP. Melhor ainda se for um Brasil dominante.
Mas eu não acredito o Brasil que vai ser um jogo como o da Coreia, em que o Brasil vai jogar praticamente sozinho e a Coreia vai jogar se defendendo. No caso aqui, a Croácia iria jogar se defendendo o tempo todo. Eu acredito que o Brasil sim vai ter maior posse de bola, mas que a Croácia sim vai se assanhar e vai tentar jogar assim em cima do Brasil, principalmente nas bolas aéreas, é o que eu acredito, certo? Então esse é o bilhetinho, ó, de 1,53, enviei desde 7 horas da manhã lá no VIP. Aí, Herculana, posso fazer na Betano? Infelizmente não. Por quê? Porque a Betano não nos deixa colocar chute de jogadores com outros palpites de um mesmo jogo. Então não poderia colocar aqui Neymar, Richarlison, escanteio e Brasil para se qualificar. Ela me deixa, por exemplo, se eu for colocar Neymar para chutar e esses outros palpites for de um outro jogo. Se eu for colocar um jogador só para finalizar no jogo do Brasil e eu dar os outros palpites do bilhete de um outro jogo. De um mesmo jogo ele não deixa. A Betano não deixa colocar chute de jogadores com escanteio, com classificação, ou então chute de 2 jogadores da mesma partida. Infelizmente ela não deixa, só a Bet 365 que deixa isso, inclusive Betano atualize isso, pelo amor de Deus. Então essa é a nossa entrada 1,53. Tô bem confiante nessa entrada, essa é uma entrada do VIP, uma das 4 que eu mandei lá, que eu resolvi compartilhar aqui de forma gratuita com vocês. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Acho que é isso. Se eu tiver esquecido alguma coisa, enfim. Sempre que eu enviar o vídeo no YouTube, assistam o mais rápido possível, porque eu sempre vou deixar várias horas o bilhete no YouTube para depois compartilhar esse bilhete no Telegram. Então, quem está no YouTube consegue pegar, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem está no YouTube, quem vê o bilhete do YouTube, consegue chegar primeiro. Então, consegue pegar uma odd antes que essa odd derreta, consegue pegar uma odd antes que a galera bote dinheiro nessa odd, essa odd caia. Por exemplo, de 1,53 cai para 1,40, 1,47, 1,45. Se você estiver no YouTube, você consegue pegar antes de derreter. Se você for uma das primeiras pessoas a ver esse vídeo aqui, ver esse vídeo rápido, nas primeiras horas, você consegue pegar. Já no Telegram, como eu vou enviar várias horas depois, você pode acabar ficando de fora. Certo? É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Isso aqui eram outras coisas que eu estava olhando, de árbitro, de outras coisas do mercado da Holanda, Argentina, chute de jogadores, mas isso daí vai no VIP, essa entrada de forma gratuita que eu compartilhei com vocês agora, já é essa daqui. Vou só finalizar repetindo aqui para vocês. Vamos lá. A entrada gratuita do YouTube e do Telegram de hoje no jogo Croácia e Brasil, Neymar para dar 2 finalizações ou mais, não precisa ser no gol, qualquer finalização basta. Richarlison para dar 1 finalização ou mais, não precisa ser no gol, qualquer finalização basta. Brasil para ter 3 escanteios ou mais na partida, durante os 90 minutos, se for para prorrogação isso não conta. E o Brasil para se qualificar, porque aqui a gente teria um empate a nosso favor. Não é vitória do Brasil, porque se fosse vitória do Brasil e terminasse o jogo empatado e fosse para prorrogação, seria red. Então, aqui é para o Brasil se qualificar, que no caso se terminar empate, a gente tem uma chance ainda do Brasil se qualificar na prorrogação ou o Brasil se qualificar ali nos pênaltis. Aqui é basicamente para o Brasil passar de fase e não somente para ele ganhar ali os 90 minutos, tá bom? Odd 1,53, essa é a minha dica gratuita para vocês. Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de curtir, de comentar. Esse vai ser o meu termômetro para eu continuar fazendo cada vez mais entradas gratuitas para vocês. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.